Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Karina Alessio, eu sou médica ginecologista e obstetra e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu adoro, que é o tema que é a saúde da mulher. Então eu queria agradecer primeiramente ao Multi Open Shopping por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e eu vou conversar um pouquinho então com vocês sobre isso, sobre a saúde da mulher. Quando a gente pensa em saúde da mulher, com uma conversa com um ginecologista, logo a gente pensa então em exames preventivos, em mamografia e ultrassom, mas eu acho que não é bem assim. Como a gente é ginecologista, a gente é médica da mulher como um todo e não só da parte ginecológica. Então quando a gente fala em saúde da mulher, eu acho que na verdade isso é muito mais amplo, muito maior do que só a parte ginecológica. Então é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Então eu vou trazer 8 dicas sobre como que a gente pode pensar em melhorar um pouquinho a saúde dessa mulher. Certo? Então tá, vamos começando pela dica número 1. Invista em hábitos saudáveis. O que eu quero dizer com isso? Então, quando a gente pensa na mulher, que eu disse de pensar na mulher como um todo, eu acho que a gente tem que começar pelo mais básico de tudo. Pensar então na parte de alimentação, de atividade física, de qualidade de sono, e não ir direto ao ponto da parte ginecológica. Então vou falar um pouquinho desses 3 com vocês. Alimentação. Então quando a gente está falando numa alimentação saudável, será que a gente tem que pensar numa alimentação totalmente restritiva? Ou será que eu nunca mais vou poder comer aquela pizza, aquele cheeseburger? Na verdade não é bem disso que eu estou falando, né? O que eu digo é para a gente parar e pensar um pouquinho como é que está funcionando a nossa alimentação no nosso dia a dia. Será como é que está ali nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso café da tarde, a janta? Será que a gente está parando, prestando atenção nisso? Será que a gente está tirando ali um diazinho da semana para fazer a feirinha, organizar as refeições da semana toda, se programar para tentar caprichar assim naquela alimentação e fazer uma alimentaçãozinha mais regrada para nutrir realmente nosso organismo? É mais disso que eu estou falando, para a gente pensar numa reeducação alimentar, tentar criar um hábito de ter uma alimentação saudável, que isso com certeza vai refletir no seu bem-estar no momento e lá na frente também na sua saúde no geral. E então, além da alimentação, outro ponto que eu queria conversar com vocês é a questão da atividade física. Esse é um ponto que quando a gente conversa no consultório, o pessoal já começa a revirar o olho, já começa a dar desculpa, já começa a falar, doutora, mas eu tenho uma vida tão corrida que não tenho tempo para isso. Mas eu trabalho o dia inteiro, chego em casa tão cansada, já corro o dia inteiro no trabalho, para que eu vou fazer mais uma atividade física? Ou, mas daí eu chego em casa, tem marido, filho, tenho que dar conta de tudo, não dá para fazer mais uma atividade física. Mas será que a gente não consegue mesmo? A Organização Mundial de Saúde preconiza que 30 minutinhos por dia, por 5 dias da semana de uma atividade física moderada já vai ser o suficiente para a gente então ter uma vida mais saudável, para a gente então cuidar da nossa saúde pensando lá no futuro, em prevenção de diabetes, de hipertensão, de doenças cardiovasculares. Então será que a gente não consegue, né, tirar 30 minutinhos aí por dia na nossa vida para criar mais esse hábito aí saudável? E então na terceira parte vamos pensando um pouquinho na questão do sono. Tenha boas noites de sono. Por quê, né? O sono ele tem a necessidade de ser revigorante. O sono ele serve para a gente conseguir dormir bem, realmente descansar, para no outro dia a gente conseguir se sentir bem, se sentir disposto. E claro, às vezes é um pouquinho difícil, às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, teve um dia corrido de trabalho, que fica preocupado com o que aconteceu ou com o que vai acontecer ainda, mas eu queria dar algumas dicas para a gente melhorar um pouquinho a qualidade do nosso sono. Então, o que eu queria falar? Primeiramente, desapegar um pouquinho dos eletrônicos. A gente sabe que quando a gente está usando aparelhos eletrônicos como celular, iPad, computador, televisão, muito perto da hora de dormir, isso acaba atrapalhando um pouquinho o nosso sono. A própria luz da tela, o próprio foco que a gente tem nessa tela, ele acaba atrapalhando um pouquinho. Então é importante a gente tentar desapegar um pouquinho deles mais cedo para melhorar aí a qualidade do nosso sono. Além disso, então, refeições, cuidar. Não vai querer lá fazer uma refeição muito pesada próxima da hora de dormir. Isso vai acabar atrapalhando um pouquinho na qualidade do seu sono. Atividade física, deixar para fazer um pouquinho mais cedo.
não tão perto da hora de dormir também, isso também vai ter uma importância na hora do seu sono. E para mim, na verdade, o que é mais importante quando a gente fala em qualidade do sono é tentar criar um ritual para o seu corpo entender quando que é o momento exato de você descansar. Criar um ritual de chegar em casa, por exemplo, você chega, você faz a janta, você vê televisão, descansa, arruma uma coisinha ali, mas tentar mais ou menos sempre no mesmo horário avisar o teu corpo de que aquele momento é o momento de descansar. E aos poucos o teu corpo vai entendendo, seguindo aquele ritual, ele vai entendendo qual é o momento certo de descansar. Então isso vai ser importante para a gente começar a fazer uma reciclagem do sono. Por que eu digo isso? Porque a alimentação sozinha, a atividade física sozinha, o sono sozinho, eles não vão te propor uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, mas eles estão totalmente interligados. Então, por exemplo, uma pessoa que decide, vou começar a fazer uma atividade física, vou entrar aí na academia. Daí começa a fazer um exercício e começa a perceber que se caso essa pessoa se alimenta bem antes do exercício, começa a ter uma maior disposição ali para realizar aquela atividade física. Quando sai da academia, já bate aquela vontade de comer um hambúrguer, um cachorro quente, mas daí a pessoa já pensa, será que vale a pena, né? Acabei de fazer tanto esforço nessa academia, será que vale a pena eu comer isso agora? Daí já abre mão dessa comidinha ali, então já comeu melhor, já fez o exercício, acaba dormindo melhor porque está mais cansado, tem uma melhor noite de sono, acorda mais disposto, vai então começando a criar um ciclo de um bem-estar maior, de uma melhor autoestima, porque começa a perder um pouquinho de peso, começa a se sentir melhor com o seu próprio corpo. Então é uma questão de uma bola de neve mesmo, é um ciclo que a gente vai formando e a bola de neve ela pode acabar seguindo para os dois lados, pode ser para o lado do benefício, né, um lado bom, que você vai criando uma saúde melhor, benefícios para você lá no futuro, ou para o lado ruim. Então essa é a questão, de a gente tentar criar essa bola de neve para o lado bom, para daí a gente poder cultivar então os benefícios aí de uma vida com hábitos saudáveis. Certo? Então essa foi a nossa primeira dica. A segunda dica que eu quero falar para vocês é consulte o seu ginecologista regularmente. Por que eu digo isso? Por que é tão importante você consultar o seu ginecologista regularmente? O ginecologista muitas vezes vai ser o único médico que a mulher vai encontrar durante muitos anos da sua vida. Desde lá, então, a primeira menstruação da menina, que geralmente é o momento que as mães acabam levando as adolescentes para consultar com o médico, até aí pela fase da gestação, da idade adulta, até chegar lá na menopausa. Então vai ser muito importante que esse médico que está acompanhando essa paciente oriente ela sobre a questão de hábitos saudáveis, de vacinação, de sexualidade, de proteção contra DSTs, de contraceptivos. Então vai ser esse médico que vai acabar dando todas essas orientações para essa paciente. E muitas vezes é o mesmo médico que vai acabar encaminhando para um cardiologista, para um gastro, para outras especialidades que sejam possíveis. Então, por isso seria muito importante você ter um acompanhamentinho regular com o seu médico ginecologista. Isso sem contar na parte de rastreamento. Porque hoje a gente sabe que o câncer de mama ele é o mais prevalente na mulher e o câncer de colo de útero é o terceiro mais prevalente. E são dois tipos de neoplasias que acabam tendo um rastreamento que é possível de ser feito em consultório, em clínicas de imagem. Então é muito fácil da gente ali consultar regularmente com o nosso médico e poder ter esse rastreamento feito certinho. Então se a gente acaba fazendo um rastreamento que diagnostica uma doença tão grave nos estágios iniciais, e a gente acaba conseguindo então fazer um tratamento muito mais simples, muito mais tranquilo do que se essa doença fosse diagnosticada lá na frente, quando já tivesse espalhado, já fosse uma doença mais avançada. Então, se a gente tem essa possibilidade, né, de diagnosticar logo no comecinho e conseguir um prognóstico muito melhor para essa paciente, por que não, né? Por que a gente não vai consultar direitinho com o nosso médico para conseguir, então, ter essa melhor qualidade de vida, ter essa melhor promoção da saúde? Então, a dica número 3 que eu vou dizer para vocês é em relação à saúde mental. Mas é ginecologista? O que está falando de saúde mental, né? Isso não é papo de psiquiatra, é papo de psicólogo, mas é justamente isso que eu quero dizer para vocês, que na verdade, como o ginecologista vai ser o médico da mulher, ele vai se preocupar também com essa questão da sua saúde mental. Por quê? A nossa saúde mental está totalmente relacionada com a nossa saúde física.
tem diversas doenças que acabam se manifestando porque a nossa saúde mental não está legal. Isso a gente percebe muito no consultório. A gente tem a campeã, a candidíase, aquele corrimentinho com coceira que a gente ouve sempre falar. E daí a paciente vem e diz, doutora, tô com aquele corrimentinho de novo. E daí no mês seguinte ela aparece, doutora, de novo. E daí daqui 2 meses aparece, doutora, de novo. Mas daí a gente pergunta, tá, pera lá. E como é que tá essa parte aqui? A parte mental, a parte do psicológico, tá legal? Será que a gente tá cuidando dessa parte também? Porque não adianta a gente querer dar remédio, se às vezes a gente não cuidar do nosso corpo como um todo. Então aí da saúde mental eu quero falar para vocês como dica para tirar um tempinho aí só para vocês. Eu sei que às vezes na nossa vida é corrida, no dia a dia às vezes a gente não consegue, mas eu digo um tempinho pequeno mesmo, questão de 15 minutinhos por dia, pra gente tirar só pra gente, pra daí pensar. Ter um momento que você consiga refletir um pouquinho só sobre você. Sobre o que você está sentindo, sobre o momento que você está passando, sobre o que você tá, como é que está reagindo o seu corpo. Então esse momento vai ser importante. Tem algumas pessoas que vão preferir meditar, vão preferir dar uma voltinha na rua e respirar um ar puro, ver um livro, ver um filme. Isso vai ser muito pessoal, mas que é muito importante você ter esse momento para você. Aquele momento que você consiga ter só para si, para poder dar uma refletida aí sobre a vida e tentar dar uma caprichada para a gente valorizar um pouquinho a parte da saúde mental, que não adianta. Às vezes a gente deixa de lado e a gente percebe que ela acaba influenciando também na nossa saúde física. Certo? E a diquinha número 4, então, para vocês, é um pouquinho de autoconhecimento. Então, você conhece o seu próprio corpo? Parece até uma pergunta meio óbvia da gente se fazer, né? Porque como assim que eu não vou conhecer o meu corpo? Quem conhece melhor o meu corpo que eu, né? Mas não é bem assim. Às vezes a gente acha que se conhece, mas com a nossa rotina do dia a dia, com tanta coisa que vai acontecendo na nossa vida, acaba que a gente esquece de olhar um pouquinho pra gente. Então, assim, será que você está percebendo? Vou puxar um pouquinho para a minha parte ginecológica, mas isso vale para todas as partes do corpo. Será que a gente está percebendo como é que está funcionando o nosso ciclo? Quando que a gente ciclou pela última vez? Será que a gente percebe ali no meio do ciclo se a gente ovula ou não? Será que faz o autoexame das mamas para ver como é que suas mamas normalmente? Para que então você perceba que assim, quando atrasar a sua menstruação você vai saber. Quando aparecer alguma alteraçãozinha na mama você vai saber. Porque daí você vai conhecer o seu basal. E quando isso acontecer, você vai saber que é hora de acabar procurando um médico, procurar uma ajuda, para daí então esse médico poder te ajudar e descobrir se tem algo de errado, se não tem, e te dar as orientações adequadas. Certo? E na questão do autoconhecimento tem outra parte que até eu acho que é mais importante, que o autoconhecimento vai ser muito importante na parte da sexualidade da mulher. As mulheres elas precisam ter um autoconhecimento para desbravar um pouquinho da sua sexualidade. Então as meninas adolescentes que vão lá constar com a sua primeira menstruação, elas já devem ser um pouquinho orientadas sobre a anatomia do corpo, sobre como que funciona a sexualidade da mulher, para que daí sim elas tenham então uma vida sexual mais satisfatória e conheçam um pouquinho mais a si próprias. Então a diquinha número 5, cuide bem da sua região íntima. Ou talvez eu deveria dizer, cuide menos da sua região íntima. Hoje em dia a gente vê que na verdade, ao invés de orientar ali como limpar a nossa região íntima, eu tenho que orientar a como parar de limpar. Porque, na verdade, a gente tem que entender que a nossa vagina ela é totalmente autolimpante. Ela é super inteligente, a gente não precisa limpar por ela. Então, nada de querer limpar lá dentro, nada de querer botar sabonetinho lá dentro, tá? Quanto menos a gente querer limpar ela lá dentro, na verdade, melhor. Nada de ducha vaginal, tá? Então, alguns cuidados que eu vou orientar para vocês, como cuidar da nossa região íntima, vai ser evitar o uso daqueles absorventes íntimos diários, só quando realmente precisa. Agora, por causa de corrimentinho que não tem cheirinho forte, que não tem coceira, não precisa ficar usando, eles vão ser prejudiciais, tá? Evitar ficar assim com calcinha molhada por muito tempo, biquíni molhado muito tempo. Evitar sabonetinho com cheirinho muito forte. Usar assim só sabãozinho neutro de coco, aqueles neutros ginecológicos, assim por fora da vulva, mas nada de lavar lá dentro. Fazer xixi logo após a relação sexual. E para mim o mais importante de todos, chegou em casa, tirou calça, tirou calcinha, fica sem calcinha em casa, tá? Deixa arejar um pouquinho, deixa ela respirar um pouquinho. A vagina precisa que deixe um pouquinho arejado para que não
não propicie dar aquelas infecçõezinhas, tá? Então a dica maior é essa, deixar um pouquinho ela se cuidar sozinha. Às vezes a gente quer limpar, fica agoniada com cheirinho, fica agoniada com corrimento, mas na verdade é a nossa própria natureza. Então a gente precisa deixar que ela se limpe um pouquinho sozinha, tá bom? Dica número 6. Proteja-se contra as DSTs. A gente sabe que assim, para contrair DST, basta ter relação sexual desprotegida. Hoje em dia não tem cara, não tem cor, não tem estado civil, não tem conta bancária, não tem sexo. Então assim, todo mundo que tem uma relação sexual desprotegida está sujeito a contrair uma doença sexualmente transmissível. E a gente é responsável pela nossa própria saúde. Então não adianta querer culpar ou responsabilizar o parceiro, a parceira. A gente precisa se cuidar e a gente só vai conseguir se cuidar se a gente usar o preservativo. Seja ele feminino, seja ele o preservativo masculino, mas a gente precisa fazer o uso do preservativo para se cuidar contra as doenças sexualmente transmissíveis. E se possível, uma vez por ano aí fazer um check-upzinho com as sorologias para ver se está tudo em dia. Melhor ainda, tá? Mas a gente vai ser responsável pela nossa própria saúde. Então a gente tem que se cuidar nesse momento, certo? Diquinha então número 7. Escolha você e o seu médico ginecologista o melhor método contraceptivo para você. Por que eu digo isso para você? Porque não existe o método contraceptivo perfeito para todo mundo. Existe o método contraceptivo ideal para cada pessoa. Todos os métodos vão ter tanto suas vantagens quanto as suas desvantagens. Então a gente percebe muitas vezes assim as meninas chegando, a minha irmã ela usa o DIU e ela adora, então eu quero botar o DIU também. A minha vizinha ela tem o anel vaginal e fez uma bagunça na menstruação dela, eu não quero esse anel aí não. Minha amiga usou anticoncepcional e acabou engravidando, eu não quero isso aí de jeito nenhum. Mas não é bem assim. Cada anticoncepcional ele vai ter suas características e a gente tem muitas opções. Então a gente vai achar uma que seja ideal para você, mas você precisa consultar com o seu ginecologista. O seu médico ele vai conversar um pouquinho contigo. Vai te perguntar como é que funciona o seu ciclo, se tem menstruação, tem muito volume de fluxo, se não tem, se tem muita cólica, se não tem. O que você espera desse método? Você quer usar ele todos os dias? Você quer aqueles métodos que sejam mais tranquilos, que é uma vez por semana, uma vez por mês? Ou como é que tá a sua libido? Tá bem legal, tá tudo tranquilo, ou você nem lembra mais o que é libido? Então você precisa conversar um pouquinho com o seu médico. Isso vai mudar totalmente a escolha. E se você expor tudo o que você espera e entender um pouquinho sobre cada método, vai ser muito mais fácil de vocês dois juntos acabarem escolhendo o método certo para você. O que, claro, não impede de fazer uma tentativa, testar um método. Isso eu não gostei, não me fez bem nessa parte, trocar por outro. Mas a gente tem que lembrar que os métodos deles não são inofensivos, são medicações. Então você tem que conversar porque os métodos também têm contraindicações. Então tem algumas coisas que não podem ser usadas sem prescrição médica, que não devem ser usadas sem orientações porque vão acarretar riscos. A gente acaba pensando que vai ser um benefício para te ajudar na questão de contracepção, mas nem sempre é assim. Acaba que vai te dar algum risco que você não conhece. Então é importante que você converse com o seu médico para escolher então qual vai ser o melhor método para você. Então a última dica, mas não menos importante, que eu acho super importante, na verdade, que muitas vezes isso acaba passando no nosso dia a dia, é para a gente refletir um pouquinho sobre a questão da fertilidade. Hoje em dia a gente sabe que as mulheres elas estão deixando para engravidar cada vez mais tarde. Então muitas vezes elas aparecem no consultório para conversar sobre isso lá nos seus 35, 40 anos, sem nunca ter realmente procurado um médico, ou às vezes até um médico não questionou ela sobre isso. Então é importante a gente conversar sobre isso. Você expor para o seu médico quais são os seus planos. Hoje eu tô casada, eu tô pensando em ter 2, 3, 4 filhos. Quantos filhos você quer ter? Para a gente pensar em como fazer isso, porque existem opções, existem questão de preservação de fertilidade, só que isso tudo tem que ser conversado para que vocês saibam sobre isso, porque muitas vezes as pessoas nem ficam sabendo, então fica difícil, né, quando não tem nem a orientação. Então questione seu médico sobre isso, converse, diga o que você espera, qual é o seu planejamento, ou se você não tem planejamento nenhum, fala também, eu ainda não faço a menor ideia do que eu quero, mas isso vai ser importante para a gente poder pensar e dizer para vocês, tem essas opções, isso seria legal para você, isso não seria legal para você, mas é importante ter essa conversa,
certo? Então é isso, fechou? Essas são as 8 dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que são algumas diquinhas que são legais da gente dar uma refletida, parar para pensar um pouquinho nelas. Às vezes coisas que até a gente já sabe, mas é que a gente acaba não colocando no nosso dia a dia, que a gente sabe que deveria, mas vai passando, e como a vida é corrida, as coisas vão passando e a gente acaba não implementando. Mas é isso aí. E eu queria então agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer ao Multi Open Shopping pelo convite, agradecer à Clínica Multimed, que é a clínica que eu atendo aqui no Multi Open Shopping, e dizer para vocês que se tiver alguma dúvida, se vocês tiverem interesse em conversar sobre algum desses assuntos que eu falei para vocês, ou até algumas outras dúvidas que possam surgir, eu atendo aqui na clínica e vou estar super feliz em atender vocês. Muito obrigada pela atenção. Um beijão!